Fala pessoal do Poliedro, tudo certo? Aqui é o Castro, professor e plantonista de Geografia, com esta questão da Unesp de 2020, questão 54. Então, essa questão deu bastante trabalho para a gente no plantão, bastante gente vindo perguntar, e vamos tentar entender um pouco ela, né? Eles dão para a gente 3 mapas e eles pedem para a gente analisar esses mapas de acordo com os métodos de representação da cartografia temática, ou seja, com os métodos de representação que nós temos para produzir mapas, certo? De que forma que a gente mostra determinados tipos de informação. Então vamos lá. Quando a gente olha o mapa 1, o mapa 1 ele está mostrando para a gente informações completamente diferentes. Então, uma informação ele está mostrando como retângulo, outra como estrela, outra como uma bola, outra como uma área aqui preenchida por uns símbolos que parecem demais, outra uma área preenchida por bolinhas, linhas de grossuras, de simbologias diferentes. Então, nesse primeiro mapa, a gente pode dizer que está sendo mostrada que há uma relação aí de diversidade entre o que está sendo mostrado. Porque não tem uma relação direta entre nenhum desses itens e nenhum desses símbolos. Né? Não dá para dizer que eu estou olhando aqui e que eu consigo estabelecer alguma relação de proporção. Não é o tamanho que está sendo levado em consideração, não há uma ordem, porque os símbolos são completamente diferentes entre si. Então, neste primeiro caso aqui, seria um mapa de diversidade. No segundo mapa, a gente já começa a perceber entre os símbolos algumas semelhanças. Então, uma hora eu vou ter uma linha totalmente preenchida, hora eu vou ter uma linha branca, né? Que só, na verdade, só as margens dela preenchidas. Eu tenho aqui um círculo completo preto, eu tenho um círculo do mesmo tamanho com um círculo preto menor dentro, outro círculo do mesmo tamanho com um círculo preto pequenininho. E aqui nessas áreas eu tenho, né, uma área branca com uma achura mais leve e outra área com uma achura mais forte. Então, nesse caso do mapa 2, o que ele está mostrando para a gente é que há alguma ordem, há alguma hierarquia entre eles. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, essa representação em bolinhas diferentes quando a gente fala de mapas de países e a gente vê aqueles mapas de capital, né? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, o mapa do Brasil, a gente tem as capitais com uma bolinha preta e o Distrito Federal com uma bolinha branca com uma preta dentro. São símbolos parecidos. São símbolos que têm uma ordem entre eles, que possivelmente estão representando objetos de certa forma semelhantes, mas com importância, com hierarquia diferente, com uma ordem diferente. Então, o mapa 2 seria um mapa de ordenação, um mapa de ordem. Quando eu vejo aqui o mapa 3, eu observo que os símbolos também têm alguma semelhança. Então, o que eu estou observando aqui? Eu estou observando um retângulo preto, né, que dependendo da intensidade do fenômeno, ele vai ser maior ou menor, tá certo? Então, aqui seria o mesmo fenômeno do que aqui e do que aqui, mas de intensidades diferentes, de tamanhos diferentes. Mesma coisa aqui com a linha. Então, eu tenho uma linha preta fininha e outra linha mais grossa, indicando ali uma relação de proporcionalidade. O mesmo pode ser observado quando eu falo das áreas. Então, se eu falo desses espaços aqui, o primeiro está preenchido com uma bolinha pequena, outro com uma bolinha grande. Então, há uma dimensão ali de proporção. Estou falando de coisas proporcionais, de tamanhos proporcionais, esse tipo de coisa. Alguém pode dizer, pô, professor, mas e o tamanho desta bolinha preta? Ela não está variando aqui dentro?
Com certeza, né? No mapa 2, essa bolinha preta ela está variando de tamanho. Mas vocês percebem que o símbolo mantém o tamanho dele? A bola em geral, né? O contorno, ele tem o mesmo tamanho, o que muda é a bolinha no centro. Então, essa diferença entre a bolinha no centro pode estar mostrando, por exemplo, uma cidade comum para uma capital, para a capital do país, certo? Mesma coisa, está mostrando esse fenômeno aqui nesta área. Eu tenho tracinhos mais finos, porque esse fenômeno deve ser menos importante do que esse, tá certo? Então, por isso, eu teria no mapa 1 diversidade, no mapa 2 ordem ou hierarquia, no mapa 3 proporcionalidade. Vamos analisar as alternativas aí comigo, vamos ver se a gente acha na resposta alguma coisa que esteja convergindo com o que eu estou falando. Então, vamos lá. Considerando os métodos de representação da cartografia temática, pode-se afirmar que o mapa temático 2 apresenta relações de proporcionalidade? Não, não é uma questão de tamanho, de intensidade, de proporção, é uma questão mais hierárquica. Então, não, o errado aí seria essa tal relação de proporcionalidade que ele está colocando. Não existe proporcionalidade aqui, tá certo? Até colocar aqui uma cor vermelha. Relações de proporcionalidade, não. O mapa 3 apresenta relações de ordem, de importância, de hierarquia. Não. Né? Aqui sim é proporcionalidade. Olha os tamanhos diferentes. Então, o tamanho do símbolo tem a ver com a intensidade, né? Ou propriamente com o tamanho do objeto, né? Com a relação entre tamanho do objeto. Então, não é uma relação de ordem. Aí, nesse caso, é uma relação de proporcionalidade. 3, apresenta relações de diversidade entre os lugares. Não é diversidade porque eu estou observando o mesmo símbolo, muda o tamanho, mas o símbolo é o mesmo, então está denotando que são fenômenos relacionados. Então, não é uma diversidade entre todos os fenômenos, não pode ser. O 1 apresenta a relação de proporcionalidade entre os lugares? Não. Eu não sei aqui entre o retângulo, entre a estrela, entre a bolinha, qual é maior ou qual é menor. Mesma coisa entre as linhas. Eles estão com símbolos diferentes, então eles podem estar mostrando coisas completamente diferentes. Exemplo, essa linha aqui com traços maiores, né? Pode ser uma ferrovia. Essa linha aqui feita por tracinhos pode ser uma rodovia. Não é uma proporcionalidade, é uma diversidade dos fatos. Então, de novo, o erro aqui está na relação. Para terminar, o 2, né, a alternativa E, na verdade, ela fala, o 2 apresenta a relação de ordem entre os lugares. Realmente, tem uma ordem aqui. Dá para perceber que tem diferentes importâncias, até porque eles estão representados do mesmo tamanho, com símbolos muito parecidos, mas não exatamente iguais. Então, dá para a gente essa noção de ordem, de ordenamento, de importância entre entre o que está sendo representado aí. Beleza? Então, por enquanto é isso, galera. Espero que estejam bem por aí. Bons estudos, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.